E no Guia Capixaba, vocês sabem que eu dou dicas de gastronomia, de turismo, de cultura. E agora eu vou dar dicas também de pessoas incríveis no Espírito Santo para você seguir, para você se inspirar. E hoje eu tô com uma pessoa que me inspira muito. Eu aprendo muito com essa pessoa, mas muito mesmo. Ela é divertida, ela é meio louca. Ela é a mãe da Manu e da Gleice. Ela é a Brice. Exatamente. Ultimamente, mais mãe da Manu e da Gleice do que qualquer outra coisa das minhas funções. Maravilhosa. Ai, eu te amo tanto. Tô tão feliz de você estar aqui. Gente, eu dando esse pontapé aqui nesse babado. Tô me sentindo muito chiquérrima. Primeiro mês do nosso podcast. Tô Queria muito agradecer feliz. a todo mundo que não pôde estar aqui hoje. Me deu essa vaga. Mentira. Ela me chamou antes. Mentira mesmo, porque eu te dei prioridade, no caso. Prioridade que eu sou lactante. Olha, a gente tá aqui com várias pessoas legais nos apoiando. Em primeiro lugar, a Casa Duit, Estúdio Bravo, Bambolê e o Barol. O Barol, ele simplesmente fez a vinheta do podcast do Guia Capixaba, tá? Mentira! Tudo bom? Chiquérrimo. Você tem vinheta, amiga. Você tem um podcast. Na Você tem vinheta. Na vinheta tem o som da casaca, tá? A sua cara. Amei. Olha só, Brice, eu te chamei aqui hoje porque eu quero conversar algumas coisas com você. Porque eu acho que você é uma pessoa que inspira. E eu acho que como a gente tem assim como a gente tem no Espírito Santo pontes turísticos, né? Gastronomia, lugares especiais. Você é uma pessoa especial que os capixabas deveriam se inspirar. Olha, tipo um point, assim. Por vários motivos. Patrimônio tombado. Primeiro motivo, você é uma pessoa que faz a diferença para a comunidade. Porque com você, eu, Giovana, já aprendi muito. Mês que vem, novembro, é o mês da consciência negra. E você é uma pessoa de destaque. Você está na televisão, você está nas mídias sociais, você é uma pessoa forte e é uma pessoa que impulsiona. As pessoas se espelham. Eu quero saber se foi sempre assim. Foi sempre assim? Não foi sempre assim. Na verdade, como qualquer menina preta dos anos 80, eu tive muitos problemas com autoestima, né? Acho que é bem comum, e quem for uma pessoa preta que tá vendo a gente agora ou escutando a gente agora, da minha época, viveu um momento difícil. A gente não se via em lugar nenhum, né? A gente não se via nos anúncios, a gente só se via na TV em papéis que eram do empregado ou do escravo. Então, a gente não se via em lugares de destaque. E aí, essa coisa de me comunicar sempre foi uma coisa muito forte. E a minha mãe, apesar de ser uma mulher branca, meu pai que era preto, a minha mãe sempre falou que eu ia ter que fazer um pouquinho a mais. Que o meu esforço ele ia ter que ser um pouquinho maior porque eu era uma mulher preta. Apesar de não ter vivido a dificuldade que uma mulher preta vivia, minha mãe tinha desde sempre, essa sabedoria de me falar isso desde muito pequena. Então, sempre ela falava que eu sempre tinha que tirar a nota um pouquinho maior, eu sempre tinha que ter essa preocupação. E eu cresci com isso, eu nunca esqueci isso. E hoje eu vejo que quando eu faço isso, de procurar fazer tudo que eu faço com excelência, não é só por mim que eu faço. Porque eu vejo que cada pessoa preta que chega num lugar de destaque é inspiração, e a gente mostra que é possível. Porque até outro dia não era possível. Até muito pouco tempo, o nosso povo ainda era escravo. O que a gente tem de história liberta e com condição, com dignidade para viver é muito curto. E eu vejo o quanto que a gente fez nesse período, né, muito curto, o quanto que a gente conseguiu. E a cada vez que eu faço, que eu apareço na mídia fazendo alguma propaganda, eu sei que tem uma menina, que seja a minha filha em casa, né? Ou que seja principalmente mulher, né? Que tá olhando pra mim, que tá vendo que ela também pode. Porque se eu conseguir, ela também pode. Então, eu acho que a responsabilidade de fazer mais e de fazer melhor e de conseguir lugares de destaque chega num ponto que hoje não é só por mim. É para que outras pessoas também consigam, para que outras pessoas também vejam que elas podem. Isso é muito importante, né, Brice? Não. E total. assim, alguém te procura para te contar que se inspira em você, sabe? Assim, ou para reclamar, assim, Brice, eu passo por preconceito, por racismo, como é que eu faço? Alguém te pede conselho? Hoje em dia, tá? Eu tô falando 2021, sim. 2021, sim. Graças a Deus. Isso, não dá pra entrar. Não dá pra entrar. A gente, às vezes, ainda passa, sabe? As pessoas… eu passo. Você passa ainda, Passo. Brice? A minha filha de 13 anos ainda passa. Eu já tive que ir na escola já porque minha filha sofreu racismo porque ela tava de trança, tirou a trança, viram o cabelo dela crespo natural e ficaram rindo, tirando chacota da minha filha.
E eu tive que ir na escola. Então, assim, a gente ainda passa essas coisas em 2021. E eu recebo, graças a Deus, a rede social, a gente passa muita coisa difícil, né? A gente vê acabando com a saúde mental de muita gente. Mas a gente também tem muito disso, de troca, né? Então, é de uma mulher, porque, né, eu não sou uma... Apesar de todo o meu investimento em Botox, eu não sou mais uma menininha, né? Eu sou uma mulher de quase 40 anos. É isso que eu amo também, né? Que você não me... Gata, a gente... Porque vamos combinar, né? A gente tem uma idade. Mas a gente tá ótima, amiga. Ai, você, né, amiga? Não, amiga. Não, você é uma mulher, eu é uma mulher de podcast, não. Não, você é uma mulher de podcast, gata. Se toca. Não, a gente tá ótima, tá? A gente tá muito bem. Então, assim, às vezes mulheres com a idade, tipo a minha, que tem que dar conta de muita coisa enfim, que dá, e que uma mulher normal como ela, né? Porque eu sou uma mulher normal, fora do padrão, eu não... Consegue fazer, então se sente, acho que muito por isso, sabe? De ser uma mulher que empreende, que já tem quase 40 anos, que tem os filhos, que tem a família. Acho que essa coisa das pessoas se identificarem, de ver que é mais uma como ela, mas que consegue fazer as coisas e consegue, acho que mais do que qualquer outra coisa, sabe? Acho que mais do que o outdoor que eu apareço, ou a propaganda na TV, acho que muito mais a felicidade. Porque, graças a Deus, eu sou uma pessoa muito feliz. De verdade, eu não... Tem gente que, às vezes, quando vai me conhecer, fala assim... Nossa, mas é assim mesmo, né? Eu sou feliz. Eu sou feliz até quando eu tô... Às vezes eu tô ali... Você bate com mesmo, real. Às vezes eu tô ali, assim, com algum problema... Mas eu consigo rir da minha desgraça. Então, acho que isso é legal, porque a gente leva a vida mais leve. Então, acho que não é nem... porque aquela mulher consegue aparecer na TV. Não, porque aquela mulher consegue ser feliz apesar de estar vivendo, né, as dificuldades, tantas coisas que a gente vive, ela consegue manter a felicidade, ela consegue manter o sorriso. Eu acho que é mais nisso que essas mulheres se identificam e se espelham do que qualquer outra coisa. Você tem na sua mente alguma lembrança de algum episódio difícil de preconceito que você tenha passado, que te machucou e te fez... Você já passou isso? Não me deixaram ser anjo na igreja. É mesmo? Eu fiquei arrasada na época. É? Quantos eu queria anos ser anjo. tinha? Não tenho muito essa memória. Eu Era sou muito ruim de memória. Eu não vou contar aquelas de Cabelo de Bombril, essas músicas, porque na minha época isso tudo era muito normal, né? E eu, com essa coisa também de tirar de letra... Aí acabava... Você sempre tirou de... E aí eu acabava... Não, ficava arrasada, né? Deslizava na parede, chorava. Mas assim... Na frente deles, E tem aquela coisa também da solidão da mulher negra, né? Do tipo assim, eu nunca fui a menina que os meninos queriam ficar, né? Eu nunca fui a menina que... Cara, eu beijei na boca com 15 anos... E o Salga é meu segundo namorado. Então, assim, nunca fui a escolhida. Eu acho que isso, pra gente, enquanto mulher, é o que mais dói. Sim. De você nunca ser a que é a escolhida. Você nunca é a que acham bonita. Nunca é a que, sabe? Então, eu acho que isso é uma coisa que na minha adolescência e na minha juventude me fez muita... Eu via... Às vezes eu tinha amigas... Falavam assim, não, cara, não. Não sou mais feia que ela, não. Não. Na minha cabeça tava meio assim. Eu tava aqui, mas na minha cabeça tava assim, não. Não, eu não sou mais feia que ela, não. Não é possível, cara. Mas não, a menina era branca, então do tipo... Então, essas coisas, eu acho que na minha... Isso era uma coisa que eu tinha muito... E essa do anjo, né, também, de não deixar você ser anjo. Não, a do anjo foi... Não, foi. Mas eu acho que a do anjo eu entendi mais depois, que eu cresci mais um pouquinho do porquê que eu não fui o anjo. Mas essa coisa de passar esse limbo da adolescência... Aí os meninos que eu achava bonitinho me zoavam, porque eu era muito feia. Meu apelido era Canhão Dragão Geomax. Sabe o Geomax? Geomax? O que é Geomax? Era um antiácido, que a propaganda era com dragãozinho. Você não lembra, não? Lógico que eu lembro! Dragão Canhão Geomax. Nossa, era muito triste. Mas aí, garota, acabou. Botava apelido em todo mundo também. Vou ficar aqui chorando? Não, Conselho, jamais. então, né? Minha mãe falava, não vai ficar igual aquelas menininhas pretinhas que ficam no canto chorando, não. Aí eu, gudeira, rolha de poço. Tudo bem, tô errada? Tô. Bullying é errado? Gleice, se você estiver vendo isso, você não pode fazer isso com as pessoas. Mas era o que eu tinha. Era a sua defesa. Não, minhas armas. Era a sua defesa. Lutei. Outro ponto que eu acho que é muito admirável. Eu falo admirável porque
eu não acompanhei de perto, mas eu soube da sua luta da adoção. Que é uma luta que eu também, você sabe da minha história, né? Então, assim, eu queria que você explicasse, porque muita gente me pergunta, e eu peço para te procurar, mas eu queria que você falasse como que é o processo de adoção de uma criança. Como que é? Como é que começa? Porque você começou do lado errado. Comecei toda errada. Não é errado fora da lei, não, gente. É errado emocionalmente, que foi um desgaste muito difícil. E errado mesmo, porque assim, eu conheci a Gleice, pra quem não conhece a minha história, através do apadrinhamento afetivo. O certo é que quando você tem intenção de adoção, você não apadrinha criança. O apadrinhamento não é só financeiro. Você vai lá no orfanato, passeia com a criança. É o apadrinhamento afetivo. Afetivo. Todos os fins de semana, férias, feriado, a Gleice ia lá pra casa. Ia pra sua casa. Ela era minha afilhada afetiva. E isso é uma atitude super legal, porque quando a gente para pra pensar, essas crianças que estão em situação de abrigo, elas não têm uma atenção individualizada. Tudo é no atacado. É verdade. Não tem uma pessoa que agora vai passear com você. Não, você vai passear com todo mundo. Você vai do tipo assim, minha filha, ela não tinha ido no supermercado ainda. Porque a comida só chegava no abrigo. Eu conheci minha filha com 6 anos, minha filha não tinha ido, porque... Então, ela foi ao supermercado a primeira vez com a gente. Então, são coisas pequenas que o apadrinhamento afetivo é excelente. E eu conheci várias pessoas nesse tempo que são padrinhos afetivos e que vão mudando de criança, né? À medida que as crianças vão sendo adotadas. Só que, no caso, a minha filha era pra ser minha filha. Você se apegou. Rolou, é exatamente Rolou isso. aquele... O certo pra você adotar uma criança é procurar a vara da infância da sua cidade. Acabou, vai se inscrever, vai fazer o curso de adoção. E assim, gente, não é besteira fazer o curso de adoção, não é besteira o processo ser demorado, ser moroso, por quê? A justiça, ela tem que olhar o melhor interesse da criança. A justiça não tá ali pra olhar o que vai fazer bem pra mim, ou... Eu sou um adulto. A justiça está ali para olhar o melhor interesse da criança. E acreditem, se quiserem, durante todo esse tempo que eu apadrinhei a Gleice, que a gente ficou ali em 2 anos, eu vi várias crianças sendo devolvidas, apesar de ter passado por um processo de adoção, de ter feito curso, de ter feito a aproximação, ainda assim devolveram. Não tem condição para mim disso estar na mesma frase. Como é que devolve um ser humano? Mas gente, eu falo porque eu vi várias crianças sendo devolvidas. É de ficar muito indignado. Então, assim, às vezes a gente fica meio puto, assim, porque o processo é lento. Realmente é lento, é moroso. A justiça erra muito com essas crianças. O caso da minha filha, por exemplo, era a minha filha e 2 irmãs. O caso dela estava parado há muito tempo na vara. Então, se a gente não tivesse ali pra falar assim, ei... Essa menina é minha filha, eu quero adotar essa criança, ela precisa ir embora. Mas aí vocês iam lá... Aí que a justiça foi retomar o processo dessas meninas. Gente, a minha filha veio com 7 anos. Imagina, a minha filha é abrigada desde os 2 anos de idade, se eu não me engano. Quantas chances ela teve de ser adotada quando ela era mais nova? Porque depois dos 6 anos, eles começam a chamar de inadotáveis, que são aquelas crianças que têm mais dificuldade. Então, assim, todas viraram adoção tardia por atraso da justiça. Então, assim, há um erro? Há um erro. Mas a gente também tem que entender que não dá pra você chegar... Não, queijo, frango com queijo não é pastelaria. Você precisa estar muito certo do que você está fazendo, do que está acontecendo, para que não aconteça isso, de devolver uma criança. O fato de você ter apadrinhado te ajudou? Não, só me atrapalhou. Só te atrapalhou, porque né? Só me trouxe sofrimento. Por quê? O que aconteceu? A gente apadrinhou a Gleice, a gente não tinha intenção nenhuma. Eu e Sam, a gente já estava junto há uns 10 anos, mas a gente nunca... A gente ainda morava com a minha mãe, então... Os filhos ainda não estavam na cabeça da gente, a gente empreendendo naquela luta. Então, do tipo assim, preciso estar numa condição melhor pra pensar em filhos. Eu nunca tinha tentado engravidar, então eu não sabia, né, se eu tinha algum impeditivo pra engravidar. Então, os filhos ainda não eram um plano. E a gente já ajudava
o Lar das Meninas de Santo Antônio, fazendo manutenções, o Sam com os amigos. Tinha uma menininha que tinha uma doença que dá bolhas no corpo todo. E ela fazia cirurgia nas mãos para poder abrir os dedinhos, porque como dava bolhas, ele colava, né? Então o Sam levava ela semanalmente para poder fazer o tratamento e tal. E um dia a gente estava falando disso, que a gente tinha uma loja, a gente empreendia, tinha uma loja de roupa. E a gente estava falando disso na loja. E aí tinha 2 mulheres no provador. E aí uma saiu e falou assim, vocês ajudam a abrir? A gente ajuda o Lar das Meninas há um tempo. Porque a gente trabalha no La Batista, eu sou psicóloga e ela é assistente social e tal. Não, foi só a assistente social. Eu sou assistente social, tal, ttt. Tá. Vocês precisavam de conhecer o Lar Batista, vocês precisavam de conhecer, vocês têm a cara do apadrinhamento afetivo. Aí eu falei, apadrinhamento afetivo? Imagina, não tem nem roupa pra isso. Eu, hein? Vou querer sequestrar. Vou querer sequestrar uma criança, imagina. Aí, na outra semana, ela levou a psicóloga pra comprar também na minha loja. E aí, elas vieram de novo com essa conversa. Encurralaram a gente ficou sem... Cara, a gente tem um grupo de 3 irmãs lá, que 2 estão com um problema muito sério de autoestima, cara. Você é uma mulher preta igual a elas. Só delas conhecerem você, eu acho que você podia ajudar essas meninas. Era a Gleice e as irmãs? Era a Gleice e as irmãs. Jura? E aí que a gente conheceu, aí foi... Ontem fez 6 anos que a gente pegou a Gleice a primeira vez. Eu vi a foto no Instagram. No fim de semana foi a primeira vez que a gente pegou. Eu lembro que foi um aniversário do sobrinho de um amigo. E aí levamos as 2, né, até então. A outra já tinha uma madrinha. E levamos as 2 e aí passamos o fim de semana. E a Gleice muito tímida, muito mal falava, o cabelo presinho com as trancinhas agarradinhas na cabeça. Sentava no colo do Sam, ficava igual um bichinho do mato. A Gleice mal falava. Tadinha. E a irmã dela era meio, a mais velha, né, do meio, mais desemboladinha, assim. A irmã passou a ficar alguns fins de semana em algumas... Porque aprontava, ficava de castigo, não podia ir. Aí a Gleice começou a se soltar. Sozinha. Começou a ir a Gleice sozinha. Tá, E aí nós fomos cada vez mais se envolvendo. E assim, quero deixar bem claro, gente, gosto muito de frisar isso. O apadrinhamento afetivo nada tem a ver com adoção. Se você não tem intenção de adoção, o apadrinhamento afetivo é excelente, porque é o que eu falei, dá essa proximidade com as crianças, né? A gente viveu muita coisa legal, a Miss Lane ainda foi algumas vezes, depois, enfim. E começou o momento da Miss Lane ter outra madrinha afetiva e a Gleice cada vez mais se aproximando. Aí um dia a gente se olhou e falou assim, cara, não tem como essa menina é nossa filha. E aí, o que a gente vai fazer, né? Aí começamos a cutucar as coisas, aí nesse ponto aí já começou a chamar o pai de pai, eu de mãe. Ai, meu Deus, E assim, rolou uma adoção coletiva, assim, né? Os meus amigos. A família, sua mãe. Meu sogro, primeira vez, gente, muito engraçado. Meu sogro, primeira vez. Aí o Sam chegou, o vovô. Eu sou seu amigo, eu posso ser seu amigo, não sou seu avô. Aí, num dia, no sábado, eu gosto nem de dar distância. No sábado. No domingo, quando a gente pega, estamos indo embora, que aí o Sam vai no quarto ver o pai dele. O vovô te ama. Gente, 24 no dia seguinte. horas. E aí, foi uma coisa que aconteceu, assim, muito. Que era pra ser, sabe? Foi muito de Deus pra ser. E aí, qual que é o problema de não fazer as coisas do jeito que são? Você não chega num lar e você escolhe qual criança você quer. Aquilo não é uma loja de souvenir. Quando você faz a sua inscrição, você fala o perfil de qual criança você quer, como você quer a criança. Pode ter doença? Sim, não. Qual a idade? De tanto a tanto. Menino, menina, você pode fazer essas escolhas. Mas você não pode chegar, eu olhei pra aquela criança, me apaixonei e vou levar pra casa. Não é assim. Existe uma fila, existe uma... E aí, a gente tava nessa situação. E aí, que a gente fez o curso, fez tudo, entrou na fila, mas tinha gente na nossa frente. Só que a lei também diz que tem que ser olhado o melhor interesse da criança. E foi isso que não aconteceu, porque o nosso processo ficou muito moroso. Aí começaram a colocar outras pessoas pra conhecer a Gleice, as pessoas que... Aí a gente botou o processo dela pra andar, que tava parado. Aí resolveram o processo dela e realmente destituíram, que ela já estava há muitos anos lá e não tinham feito a destituição definitiva dela e das irmãs. E aí começaram a colocar a Gleice para conhecer outras pessoas. Contratamos advogado, eu não dormia, eu só chorava. Foi o caos. Por isso que eu não recomendo a ninguém. É um parto eterno, né, Brice? É um parto. Não são 9 meses,
é um parto que você Exatamente. não sabe quando O da você vai... Manu doeu pra caramba. Mas do tipo, eu sabia até quando ela ia chegar e quando a dor ia parar. Agora o da Gleice, não. E aí a gente contratou advogado. Na época, acho que nem foi a melhor advogada que a gente poderia ter contratado depois, porque eu acho que ela poderia ter feito muito mais. E aí, a gente ficou em cima e foi... E o nosso grande medo era a Gleice, era muito de calar. E se ela não se recusasse a ir com uma família, ela teria que ir pra conhecer. Entendi. Então, a gente passou alguns episódios muito difíceis. E aí, cortaram o nosso apadrinhamento, porque ela já estava pronta. Porque você apadrinha criança que ainda não tá disponível pra adoção. Como ela estava disponível... E ela ficou disponível, aí cortaram. E vocês não puderam vê-la? A gente pôde, porque aquelas pessoas que trabalhavam no lar já viam a gente buscando aquela criança toda sexta e levando embora todo domingo há mais de 1 ano e meio. Nossa, mais de 1 ano e meio. Fora férias, né? Que era janeiro, fevereiro, as férias todas com a gente. Então, assim, não tinha outra coisa. O melhor interesse daquela criança não tinha. Até uma outra juíza que a gente foi conversar, que não era do caso dela. Cara, se essa menina não for com vocês, ela provavelmente vai para um lar que ela não vai aceitar. E essa criança vai ser uma criança com grande chance de devolução. Já era uma criança de quase 7 anos e nessa situação. E aí fomos nessa luta. E aí ela ia conhecer e falava, não vou com você. E ela era muito calada, não vou com você. Eu já tenho pai, o nome do meu pai é Sangold. Eu já tenho mãe, o nome da minha mãe é Brice. E o pessoal deixava a gente ir vê-la. Escondido. Então, assim, se alguém ia lá amanhã conhecê-la, aí a gente ia à noite, botava ela pra dormir. Ai, vou chorar, sério? E foi muito difícil, porque a Gleice ficou sem comer. A Gleice engordou muito, ficou sem comer. A Gleice não brincava, não comia direito. E se você ver as fotos de logo quando ela veio, a Gleice não tinha sobrancelha, porque ela arrancou a sobrancelha toda de ansiedade. Ai, Jesus. Então, assim, foi uma coisa que ela foi exposta, apesar da... Não foi planejado eu tentar apadrinhamento afetivo para conseguir uma criança mais fácil. Mas foi algo que aconteceu na minha vida, né? Tanto que nesse período, como você vai vivendo ali, eu levei várias outras crianças para casa também para dar essa atenção individualizada. Mais novas, mais velhas. Mas a Gleice era minha filha. Era sua filha. E aí, graças a Deus, depois de, várias negativas dela, e enfim, teve até uma família que quase, do tipo, queria insistir nela, ela não aceitou. Ela não aceitou, ela falava, não quero ir com Não, vocês. que a criança tem esse direito na Tem, idade né? dela, né? Chegou a adotar 4 crianças, depois devolveu as 4. Então, assim, do interior, Então, foi um processo muito doloroso, mas também, assim, muito compensador. E eu gosto muito de falar da adoção. E eu não falo da adoção, assim, do tipo... Olha, Brice Madre Teresa de Calcutá. Que mulher boa, porque adotou uma menina... Que tem gente que pensa isso. Em adoção tardia. Não. Eu adotei porque eu queria ser mãe. Porque eu me vi mãe daquela criança. O que leva uma pessoa a adotar é isso, não é bondade. Se eu quiser fazer caridade, é outro tipo de caridade que eu vou fazer. Adotar não é caridade. Tem gente que faz como se fosse caridade. Nossa, que sorte é dela, gente. Que sorte é minha de ter ela minha é incrível, filha. Gleice. A minha filha é uma adolescente, é chato. Fica no quarto, trancado no país quarto. Ela mora no país quarto. Onde a Gleice mora? No quarto dela. Mas assim, eu tava refletindo nisso ontem, eu tava trabalhando, ela veio com a banana. Mãe, você tem água aí? Não, minha filha. Vem com água. Você lanchou? Não. Veio, cozinhou uma banana, botou umas castanhas, entregou pra mim. Eu acho que Deus, ele olhou pra mim e falou assim, cara, essa mulher é tão doida. Ela é tão desastrada que só um anjo da guarda aqui de cima não dá conta dela. Eu vou ter que deixar lá 24 horas com ela pra poder... Só pode. E ela é tranquila, eu adoro assim que ela é tranquila, né? Não, ela é super tranquila. Ela é muito... E o que eu acho mais legal na Gleice é essa coisa do cuidar do outro. Que ela tem com todo mundo que convive com ela, sabe? Ela não sei se é porque lá no lar ela era uma das mais velhas e tinha as crianças menores, e aí ela trouxe essa coisa do cuidado. Mas ela é muito de cuidar do outro. Ela é uma menina muito boa. Tem as coisas de adolescente, eu fico louca. Você tá estudando, você quer... Nota. Normal, tá, gente? Não tô... Isso é em toda a família. Normal. Mas ela é uma pessoa diferente. A minha filha é um ser de luz. E eu gosto muito de falar da adoção, não para que achem...
várias pessoas nesse percurso desmistificaram muita coisa e entraram na fila. A gente tem amigos que hoje também tiveram seus filhos em adoção ou estão na fila porque desmistificaram aquela coisa. E gosto para que as pessoas parem com esse preconceito com a adoção, do tipo assim, nossa, vou adotar uma criança grande, mas você conhece os pais? Será que tem algum problema? Será que não sei o quê? Gente, se você for olhar a população carcerária, a maior... O mínimo de pessoas que estão ali são as que foram adotadas. A maioria das pessoas são pessoas que foram filhos biológicos e estão ali. Então, a gente tem que parar de ficar... A gente não lembra mais como foi... A adoção foi só a minha via de parto. Né? A minha filha, ela não é adotada. A minha filha, ela foi adotada. Né? Não tem essa de... Então, é muito pra... Eu gosto de falar e de mostrar a nossa vida, assim, para que as pessoas tirem esse estigma. Que parece que antigamente o pegou para criar, né? Uhum. As pessoas também acham que o caráter é diferente por ser de outro pai e de outra mãe. Caráter não é hereditário. Caráter é criação. Ele é construído. É construído, entendeu? Eu ouço muito isso, assim, quando eu falo, né, que eu quero ser mãe do coração... Ai, mas você não sabe. Já de falei pra família você vai parar vir. com esse negócio de quero entrar na fila, que esse negócio é demorado. Já falei, qualquer hora dessa eu vou te pegar na mão, vou te levar na vara. Mas você sabe que eu, né, enfim. Não, depende vamos de resolver algumas os coisas. kikikis. Tem que resolver uns kikiki aí. Mas assim, sempre tem alguém que vem falar: ai, mas você não sabe quem é o pai. Eu conheço filhos gerados no ventre que são péssimos com os pais. Exatamente. E, gente, as meninas mesmo, as três por fim, a genitora teve até mais filhos. Mãe dela? Não, a mãe dela sou eu. Não, eu tô falando ela assim. não é mãe A biológica, ela mãe é dela genitora. Mãe, ela só tem uma. A genitora. Por isso que ele sabe. É. Tá vendo? É assim que a gente... Mas é porque é isso que costume. Eu aprendo com é isso não, que eu aprendo com você. Eu entendo total. Eu falo, porque a gente tem que falar pra que a gente mude no nosso hábito. A minha mãe fala, não, mãe, não. A genitora dela eu vou teve ficar mais... doida. Minha mãe, às vezes, quando fala algumas coisas, eu falo, não, vou ficar doida. Você não pode. Fala com a mãe. Mas isso é uma construção, porque... E se a gente não falar... A gente tem que falar. A gente... E aí, até apareceu numa... Por acaso, ela apareceu numa reportagem. E assim, já teve até mais depois. São muitos. E aí, lá no lar, elas eram em 3. Elas mantêm contato, essas 3. E a psicóloga falou, mantenham o contato. É super saudável. Até enquanto, assim, for benéfico. Porque também, se for uma má influência, uma má companhia, também não é... O sangue não tem que falar... Mas elas... A Gleice Sexta mesmo, semana passada, estava na casa de uma das irmãs. Elas mantêm esse... E, cara, são 3 crianças... Ai, meu Deus do céu, uma tem 17, né? Jovens. Não são mais crianças. 13, 15 e 17. São 3 meninas totalmente diferentes. São 3 pegadas diferentes, cada uma tem sua particularidade. E quando a gente dá a luz também, a gente não sabe como é que vai vir. Quem sabe? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Então, querem saber uma coisa que a gente não tem como saber de forma alguma. Nem quando a gente gera pela barriga, nem quando a gente gera pelo coração. Um ponto importante que você disse é esta visão equivocada de que é uma caridade. Adoção, que um dia desses eu toquei no assunto, uma seguidora mandou assim pra mim, ai, você é iluminada mesmo, né? Que lindo! Aí eu falei, não, amor, eu só quero ser mãe. Não, aí não eu é parei... um ato, nossa, né? Não, e às vezes a Poliana começou a me corrigir, porque as pessoas vinham do tipo assim, nossa, não sei o que, não. Eu falei, não, eu adotei ela porque eu sou egoísta mesmo. Eu queria ser mãe, eu era mãe dela. Não é porque eu tava sendo boa. E aí a Poliana, para de falar isso com as pessoas, cara, só fala Só fala cara, toda pessoa fica sem graça toda vez que você fala isso. Mas a gente precisa falar disso, mas né, eu Brisa? entendi, Assim. é porque a pessoa porque tem uma visão. eu também entendo as pessoas que, né, hoje a gente tem um número muito grande de crianças para serem adotadas. Por quê? Porque quando as pessoas entram na fila querendo uma idade e a gente tem mais crianças de outra idade, né? Todo mundo quer um bebezinho, quer branquinho, quer menina. E aí, acaba que vai ficando, né? As crianças pretas, depois o 7,
que são os que ninguém quer. Uhum. Então, por isso que a fila, ela vai demorando tanto, né? Porque é essa expectativa. Por isso que também uma coisa que eu sempre falo é... Tem esse interesse? Entra na fila. É demorado, o processo é longo. Porque o melhor interesse da criança tem que ser observado. E também porque a nossa justiça às vezes falha. Mas entra na fila, porque vai demorar, sabe? Não acha que você vai entrar na fila hoje. Eu já vi gente ficando 4 anos, 5 anos na fila. A Roberta, que é uma grande amiga nossa, que foi a psicóloga que trabalhava no lar, que foi falo que foi nossa parteira, que era quem deixava a gente entrar lá pra ver a Gleice e tudo. Ela tá na fila há 5 anos, a neném dela de 3 anos chegou agora. Por acaso ela também tá grávida. Então, assim, vai ser uma galera? Vai ser uma galera, tudo de uma vez. Com você, né? Demorou um pouquinho. Demorei um pouquinho. Então tá, a gente tá encerrando, né, a nossa conversa, mas eu quero que você conte seus projetos aí pra galera te acompanhar. Tá vendo por que eu falei que a Brice é uma pessoa indispensável pra ser acompanhada? Ela é minha amiga, aprende então assim, muito com ela. Talvez seja a obrigação muito com você. dela. A gente aprende. Esta caneca da Casa Dutch, você vai levar de presente, tá bom? Tudo Se bom. não fosse me dar, eu ia levar assim mesmo. Porque eu já estava cantando ela desde a minha entrada. Você poca. Tá ali, ó. Eu poco, tu pocas, ele poca, mas você poca, mulher. Ai, gostei. Fala, Brice, pra mim. Você tem algum projeto aí, alguma coisa aí diferente vindo? Ai, gente, meus shows, não, mentira. Eu não canto, imagina. Mas, assim, não, não tenho muitos projetos, assim, pensados, né? De carreira, né? Eu tenho a agência, que é onde a gente busca trabalhar o marketing de uma forma bem humana, assim. Agência, fala o nome. Agência @agência Brilhe. @agência Brilhe. Que a gente prioriza muito de trabalhar e de dar oportunidade para pessoas pretas também. A gente acha que isso faz parte do nosso DNA. Então, a gente busca fazer a nossa parte por lá também. Como produtora de conteúdo, busco fazer isso com muita responsabilidade. E lembrando sempre de quem está do outro lado. E de que situação que a pessoa pode estar do outro lado. Então, acho que hoje é muita coisa falada sem pensar, então não pensa. Hoje eu até compartilhei um post do Desinfluencer que eu vi. Eu quase tive um ataque. Que a pessoa falava assim: você já viu alguma pessoa obesa ter alguns de marido. Tipo assim, ter um marido que provedor? Isso, aí a influenciadora provedor. falava: não. Gente, pelo amor de Deus. Parece que a gente tá no século XIX. Parece que o nosso peso nos define, parece que… Então, assim, eu procuro que o meu trabalho na rede social seja feito de forma com que, lógico, hoje ele é uma fonte de renda pra mim, pra minha família, mas que eu leve algo de valor. Eu tenho um propósito, eu sei qual é o meu propósito ali, que é entregar um conteúdo de valor, mostrando a minha realidade. Mostro lá que tem dia que eu e meu marido, a gente não tá se falando igual ao pessoal que tá dentro de casa, que eu quero esganar ele. Mostro que a gente tem as nossas imperfeições. Então, acho que isso acaba sendo mostrar a realidade, mostrar que o outro lá não tá sozinho, que a gente não vive uma vida de sonho, que a gente não é… Perfeito. Então, pra mim, é muito isso de uma hora eu estar aqui bem arrumada pra estar no podcast da minha amiga. Tá estourado, esquece! Nossa, ela tá agora falando só isso. Esquece! E aí, chega em casa, eu tiro isso aqui tudo, eu apareço com a mesma cara. Eu não espero estar arrumada pra poder aparecer, porque eu sei que do outro lado tem uma mulher que tá, às vezes, no puerpério, que não tem tempo pra se pentear, pra se maquiar, que chegou do trabalho tão cansada quanto eu, e é um desserviço, na minha opinião, é um desserviço eu só aparecer quando eu tô pronta, sendo que a gente é igual. Então, acho que isso é o meu propósito, é o meu trabalho na rede social, é mostrar que a gente é igual e que se eu consigo, quem tá do outro lado também consegue. Que empreender é difícil, que ser mãe é difícil, que ser esposa é difícil, que filho é difícil, mas que se a gente fizer isso tudo com leveza e mantendo o sorriso, a gente consegue ser feliz durante esse caminho, apesar de todas as dificuldades. Porque se a gente for ficar esperando, né, quando eu emagrecer, quando o meu filho não sei o quê, quando a gente estiver sempre esperando para ser feliz,
talvez a felicidade não chegue e a gente se vá antes. Então, assim, que a gente busque... Eu busco todo dia ser feliz. Com alguma coisa. E alegrar quem tá comigo na minha rede social, que me segue, quem tá ao meu redor. Sua rede social? Minha rede social. @Brice Canicali. Brice é BRYCE, porque todo pobre tem que ter o seu belo Y. E meu pai não me deixou de fora dessa. E o Canicali é com um L só, 2 L's? É com um L só. É um L só, então é Brice Vai botar Canicali. aqui não, produção? Vai colocar. A produção vai botar aqui embaixo, tá? Pra ficar mais fácil pra vocês. Ai, te amo. E no YouTube acho que vai estar clicável, não sei. Essas coisinhas, assim, uns links, uns negócios perdidos. Não. Eu amo você. Eu Obrigada. também. Obrigada. Uma honra muito grande pra mim tá a honra é aqui minha. nesse momento seu. Acho que tudo isso tá acontecendo porque acho que você começou a entender o que a gente já sabia. Eu, como sua seguidora, e todo mundo que tá do outro lado. E quem me conhece, que quando encontra, sabe que eu sou sua amiga, as pessoas só falam bem. Do quanto que o seu trabalho traz luz, do quanto que você traz luz pro mundo, do quanto você coloca, que é a sua bandeira, o nosso estado, mas também você tem várias outras bandeiras importantes e relevantes. Então, assim, eu acho que as coisas... você tá começando a permitir que as coisas aconteçam pra você. Porque... talento e bom conteúdo e tudo que você precisava para que isso acontecesse, você sempre teve. Mas eu acho que hoje você começou a deixar... Ela tá sendo fofa. Sabe aquilo de quando a pessoa elogia, a gente fala assim, que nada, blusa de 10 reais. Você parou de falar blusa de 10 reais, fala, não, obrigada. Mas eu acho olha que só, é isso. Você já me deu tanto na minha cara por causa disso. Porque ela tá sendo fofa aqui, mas ela já me... A gente sacode ela. A gente tem um grupo que se chama Ninguém Desiste da Gil. É verdade, tem isso. Então, e que bom que a gente não desistiu. É e verdade. que bom que você... Gente, é verdade. O nosso grupo se chama Ninguém Desiste da Gil. Isso tudo que você tá colhendo hoje é porque você começou a se enxergar. Ah, maravilhoso. Porque a gente já via isso. Todo mundo já sabia isso. Né, Lúcia Marins? Te amo, obrigada. Tchau, gente. Até a próxima.